ligou ontem para compartilhar algumas necessidades. Entre eles, um problema que ele está vivendo já faz algum tempo com a filha dele. E aí, só que eu estava conversando com ele, sabe quando você mora numa casa pequena, e você começa a conversar, e a filha ouviu a conversa. Ela tem 13 anos. E ela veio para o quarto e falou assim: pai, o senhor está falando sobre mim. Ele falou: sim, minha filha. E eu não estou falando nada escondido de você. Ela falou assim: eu quero participar da conversa. E ela se plantou ali, na cama dele, e começamos a conversar a três. Começamos a conversar a três. Esta garota, ela tem sido intitulada pela mãe de manipuladora. Só que ela tem 13 anos de idade. Ela começou a ter esse rótulo desde os 10 anos de idade. Imagina você, adulto, colocando na mão de uma criança as consequências de toda a sua, vamos dizer assim, infelicidade. Esta mãe tem feito isso com essa criança. E aí nós começamos a conversar e eu comecei a detectar problemas seríssimos. Aí eu conversei com ela, depois eu dei algumas diretrizes para ela, eu falei assim: agora você vai me deixar a sós com seu pai. Eu falei para ele: vamos encerrar a ligação de vídeo, tira do Viva Voz e eu preciso conversar contigo, porque eu preciso dar algumas instruções só para você. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu acabei de dizer que nossas ações afetam não apenas a nossa vida, mas também a de outros. Esta mãe, ela não tem noção do que algumas das atitudes dela têm, o que essas atitudes têm feito na vida desta menina. Existe uma coisa que eu nunca esqueço, que a Bispa Ana costuma falar para os pais. A melhor coisa que você pode fazer com o seu filho é se curar. Quanto melhor você for, melhor serão os seus filhos. Você que tem filhos, os seus filhos, vai ter tanta saúde emocional quanto você tem. É interessante que eu fiz 60 em setembro, ele fez 60 em outubro, né? Aí ele falou assim: mas eu digo para ela, eu falei: querido, você tem 60 anos. Ela tem 13 anos. Ela não vai conseguir alcançar o que você alcançou no decorrer da vida. Porque nós queremos que muitas vezes crianças e adolescentes ajam como adultos. Quantas vezes a gente olha, tem horas que a gente esquece que a gente já foi adolescente, tem hora que a gente esquece que a gente já foi criança, tem hora que a gente esquece que a gente já foi jovem. Meu Deus, estou falando isso, já foi jovem. Tem hora que a gente esquece disso. E a gente faz algumas cobranças que não são viáveis, não são possíveis serem executadas por uma criança, por uma adolescente de 13 anos. Então, nossas ações afetam não apenas a nossa vida, mas também a de outros. O amor, a bondade e a misericórdia que demonstramos deixam um legado duradouro. Gravem isso. A forma como vivemos nossa vida é um testemunho para as gerações futuras. Semana passada eu sentei com o Guilherme e com a Manu, agora eu acertei, para compartilhar com eles algumas coisas da minha experiência de vida dentro de missões, porque eles têm um chamado missionário. E foi tão bom conversar com eles, porque eu pensei assim, falei: meu Deus, quanta coisa eu tenho para compartilhar. Quantas coisas eu tenho para poder alertá-los, para que eles não possam entrar por caminhos que talvez, se eu tivesse a experiência que eu tenho, eu não teria entrado.
Então, eu quero falar para vocês que a forma como nós vivemos nossa vida é um testemunho para gerações futuras. Isso quer dizer que nós temos que viver com intenção e propósito, que nós temos que cultivar relacionamentos significativos. Nós tivemos esse jantar com o pessoal da intercessão na sexta-feira, só que eu tinha um compromisso com uma amiga. Ela estava fazendo parte de um lançamento de um livro, no Cadima. E eu tinha falado para ela, eu vou ali te dar um abraço. A reunião começava às 19h30, tem uma hora que eu olhei para o relógio, eu falei para a Ana Maria, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá dar um abraço nela. Eu não posso deixar de prestigiá-la neste momento. Eu fui tão rápido, gente, que você não imagina. Você tem quando você entra no estacionamento, você tem 15 minutos, né, para poder sair sem pagar o estacionamento. Eu estacionei o carro no Cadima, entrei lá no evento, procurei, lotado o lugar, né, tinha gente falando no microfone, eu falei, cadê ela? Eu vi ela assim num cantinho, fui lá, eu vim aqui te dar um abraço, ela me abraçou, vamos tirar uma foto, tiramos uma foto. Eu falei, ela assim, fica um pouquinho, eu falei, não, eu estou num outro evento, eu quis só te dar um abraço. Dei um abraço nela, saí de casa, saí sem pagar o estacionamento, cheguei, ainda encontrei o pessoal aqui para nós tirarmos a nossa última foto. Mas eu precisava estar presente. É uma amiga minha na faculdade. Algo que nós repartimos muitas experiências enquanto estudamos, fizemos essa amizade. Então, quando eu digo para você, cultivar relacionamentos significativos, fala comigo, relacionamentos são pontes. Relacionamentos são pontes. As pessoas sempre vão lembrar de você de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Mas que nós sejamos lembrados pelas pessoas que estão próximas a nós de uma maneira positiva. Posso ouvir o seu amém? Lá em Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21, Jesus conta uma parábola. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Deixa um pouquinho aí. Uma coisa que você precisa pensar é o seguinte, você tem entesourado para que vida? Por aqui e agora? Ou você tem entesourado para a eternidade também? Porque observa que Deus vira para este homem e fala assim, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Próximo. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Fala comigo assim, eu preciso ser rico para com Deus. Existe um livro do John Bevere chamado Movidos pela Eternidade. Eu aconselho você a ler esse livro. Porque nesse livro ele fala muito sobre galardão. Nós precisamos entender que nós vamos receber um galardão de Deus. Isso fala de nós estarmos entesourando na conta correta.
na conta correta. Existe um outro texto na Bíblia, muito conhecido, que é Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Lembre-se, qual é o seu salário? Quando nós nos entendemos por gente, nós já nascemos tendo esse salário como pagamento, a morte. Só que isso aqui não é apenas a morte física. Isso aqui fala da morte espiritual. Ou pode ser morte eterna. Só que o texto não para só aí. Ele diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus deu para nós em Cristo uma recompensa diferente da que o pecado nos deu como legado. E uma coisa que você precisa pensar. O que é pecado? A maneira mais simples de definir pecado é errar o alvo. É errar o alvo de Deus para nós. Todos nós temos dificuldade de acertarmos esse alvo, gente. Por isso nós precisamos de um Salvador. Por isso nós precisamos de Jesus. Porque sem Jesus, nós nunca conseguiríamos preencher os requisitos necessários para que nós pudéssemos viver a eternidade com Deus. Impossível para mim e para você. Impossível. A obra de Cristo significa que Deus pagou o preço pelos nossos pecados para que nós possamos receber esse dom da vida. Existe um outro texto que eu não dei para vocês, mas coloca aí para mim, Lucas 16, a partir do versículo 19 até o 31. Jesus conta uma história do rico e Lázaro. Escuta essa história com atenção. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e tinha finíssimo e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, e ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. Se para a história bem aqui, o que essa história até aqui fala para você sobre a eternidade? Vamos lá, o rico e Lázaro. Por que o rico foi para o inferno? Porque era rico. Por que o rico foi para o inferno, gente? Fala mais alto. Porque não assistiu ao mendigo.
Por que que o mendigo foi para o céu? Uma coisa que nós precisamos entender é o que me dá condições de estar na eternidade com Deus ou estar na eternidade sem Deus. E é interessante, gente. É assim, apagou aqui, acordou lá. Não tem um tempo. Acordou aqui, apagou aqui, acordou lá. Ou na presença de Deus, ou distante de Deus. E é interessante, continuando, 26. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Ou seja, o destino eterno é decidido aqui e agora. Não tem esse negócio, fulano de tal morreu, vamos acender uma vela para que essa vela ilumine o caminho dele. Vamos orar para que o destino dele seja o melhor. Depois de morto, querido, não tem mais o que fazer. A Bíblia fala em Hebreus que depois da morte segue o juízo. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna. Olha o desespero deste homem. Eu não quero que a minha família tenha o mesmo destino que eu tive. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de para que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então existe uma mensagem que se você ouvir e você aceitar e você submeter a essa mensagem, isso pode tirar você do inferno. Moisés e os profetas testemunharam de Jesus. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse testemunha de Jesus. Diz a Bíblia lá em Gálatas que a lei nos serviu de alho ou seja, de guia, até que nós pudéssemos conhecer a Cristo. A Bíblia fala lá em Romanos que o cumprimento da lei é o amor. Se eu amo, eu cumpro a lei. Por quê? Porque eu não vou fazer mal ao meu próximo. Mas essa lei, isso tudo, me condenava. E eu precisava de Jesus para isso, para poder ter uma vida diferente. Próximo. 30. 16:30. Ah, é verdade, é só até aí. Desculpa. Ah, não, gente, mas não está aqui. É porque aí travou de novo, gente. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu já vi pessoas que estavam com câncer terminal serem curadas completamente por Deus, e mesmo assim não entregarem a sua vida para Jesus. Eu lembro de um amigo meu, que o irmão teve um câncer, e ele, como ele trabalhava na marinha, vivia viajando, e por todo lugar que ele passava, ele colocava o nome desse irmão. Por todo lugar que passava, ele colocava o nome desse irmão. E eu lembro que eu fui visitar o irmão dele. Ele já estava sem andar. E eu cheguei justamente quando o milagre estava começando a acontecer. Ele falou: eu sonhei
essa noite. E aí tinha uma pessoa que fazia como se fossem algumas mágicas na minha frente. Sumia, aparecia, fazia as coisas aparecer e sumirem. E aí de repente eu comecei a falar, você não pode fazer isso. Quem pode fazer isso é só Jesus, só Jesus. Ele falou assim, e eu acordei falando só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Eu só sei que de ontem para hoje, eu estou muito melhor. O passar dos dias ele foi melhorando, melhorando, melhorando. Voltou às forças, ele começou a mexer os membros inferiores. Daqui a pouco ele estava sentando, daqui a pouco ele estava andando, daqui a pouco ele foi sendo fortalecido, ele teve alta. Os médicos fizeram o exame, cadê o câncer? Sumiu. O que é esperado depois de uma experiência dessa? Que essa pessoa se renda a Jesus. Ele se rendeu a tudo, menos a Jesus. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Uma pessoa provar de uma cura, necessariamente não implica que esta pessoa vai reconhecer que foi Deus que fez. E uma coisa que eu falava muito com a minha mãe quando ela foi curada de câncer. Mãe, quem fez isso foi Deus. A senhora precisa reconhecer que foi Deus que fez isso. Porque existia tantas outras coisas, tantas outras explicações que minha mãe podia dar para essa experiência dela de cura. Demorou anos para reconhecer que era Deus. O que eu quero dizer para você é que nós, quando falamos sobre qual é o seu salário, você precisa pensar radicalmente em como você tem vivido a sua vida. Para que e para quem você tem entesourado? O que você tem entesourado garante a sua eternidade com Deus? Porque se você não pensar na sua vida, na sua eternidade agora, amanhã pode ser tarde demais. Aí você pode falar assim, cruz credo. Sabe por que amanhã pode ser tarde demais, querido? Como disse um certo pregador, se você não sabe que horas você vai, você não tem hora nenhuma. A hora é hoje, a hora sempre é hoje. Não é amanhã, é hoje. Quando eu me converti com 20 anos de idade, uma das coisas que eu tive, a convicção da minha eternidade com Deus. E eu lembro que uma senhora uma vez falando, você, comedor de arroz e feijão que nem eu, quer dizer que é salvo? Eu falei, sim, quero dizer que sou salvo. Porque a Bíblia fala que se eu crer em Jesus, eu tenho a vida eterna. Mesmo sendo comedor de arroz e feijão que nem a senhora. Porque a pessoa estava tentando desfazer de mim, estava tentando literalmente me rebaixar. Para quem você tem entesourado? Em qual conta você está depositando a sua vida? Lembre-se que aquilo que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Existe um outro texto, Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz assim: se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Automaticamente salvo. Existe uma coisa diferente, gente, de salvação e santificação. Salvação é automática. Se você tem dúvida, então Jesus errou com aquele ladrão na cruz, né?
Porque ele falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão não teve tempo de fazer consolidação, de fazer revisão de vidas, de batizar, de restituir o que ele roubou. Não teve tempo disso, gente. Não teve tempo disso. Porque nós pensamos sempre, às vezes, num processo. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo consolidação com alguns novos convertidos, e quando nós fomos orar, o fogo desceu. E alguns deles foram batizados com o Espírito. E eu lembro que um ficou assim muito, muito mexido com aquilo. Ele falou assim, mas eu me converti ontem. Eu me converti ontem. Como é que eu já posso experimentar disso? Porque aconteceu uma coisa interessante. Nós começamos a orar, ele tinha convertido no dia anterior, gente. Nós começamos a orar, e aí quando eu parei de orar, ele começou a orar. Mas era uma oração tão cheia de detalhes. Tão assim, eu falei, gente, porque a impressão que eu tinha é que ele estava descrevendo algo que ele estava vendo. E aí, quando terminou de orar, ele começou a falar em línguas estranhas. Aí, quando ele terminou, que ele abriu os olhos, que ele estava espantado assim, ele falou assim, o que foi isso? Aí eu falei, me fala uma coisa, tudo que você falou em oração, eu estava vendo. Resultado, eu fui parar na casa dele, porque nós fomos conversando, nós estamos a pé, e fomos parar na casa dele, porque eu precisava explicar para ele o que estava acontecendo com ele. Mas ele não precisou viver todo um processo. Porque, gente, fala assim, a obra de Deus é com Deus. Lembre-se de uma coisa, a Bíblia fala que é necessário você confessar. Na continuidade, no versículo 10, diz assim, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Você já confessou Jesus como o Senhor da sua vida desta maneira? Você já disse para Jesus, eu te reconheço como o Senhor da minha vida? Quando você reconhece que alguém é Senhor sobre você, você deve a essa pessoa obediência. Pensa um pouquinho sobre em como você tem cuidado da sua vida. Em o que você tem entesourado e como você tem entesourado. Queria que todos nós fechássemos os nossos olhos. Faça dessa oração, caso você reconheça que você precisa de Jesus. Que você precisa confessá-lo como o Senhor da sua vida. Faça dessa oração a sua oração. Ore assim conosco. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu abro a porta da minha vida e Te recebo como meu Salvador e Senhor. Eu Te agradeço, porque me aceitas como eu sou e perdoa os meus pecados. Toma conta da minha vida. Torna-me na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Amém. De cabeças baixas, olhos fechados. Tem alguém que fez essa oração nessa noite pela primeira vez? Amém. Fique de pé. Vamos ficar em pé.
quero orar com você. Quero orar pela sua vida, pelas nossas vidas. Lembre-se, aquilo que nós fazemos hoje ecoa na eternidade. Existe um eco na eternidade que diz respeito a tudo aquilo que você faz. Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas nas tuas mãos. Nós queremos, Senhor, que o Senhor faça em nós a tua vontade. A tua vontade. Que o Senhor esteja se manifestando em nós dia a dia. Nós queremos dar liberdade ao Senhor para fazer isso. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque em Jesus nós temos o dom gratuito do Senhor, que é a vida eterna. Muito obrigado pela maneira como o Senhor nos trouxe ao teu conhecimento. Muito obrigado pela forma como o Senhor tem nos mantido em ti, porque o Senhor tem nos mantido em ti. E eu quero agradecer ao Senhor por isso, Pai. Pela maneira como o Senhor tem ministrado a nós, pela forma como o Senhor tem nos mantido em ti. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Pelo cuidado do Senhor, pelo cuidado do Senhor. Em nome de Jesus. Quando eu era recém-convertido, na igreja batista que eu frequentava, eles cantavam uma musiquinha que ia dizendo o dia da semana. Assim, foi numa segunda, Jesus tocou em mim. Então a pessoa que tinha se convertido na segunda ficava de pé. Aí, foi numa terça, Jesus tocou em mim, o pessoal da terça. Daqui a pouco estava todo mundo em pé, porque era falado de todo dia da semana, né, da possibilidade para ver quem tinha se convertido na segunda, né, e assim sucessivamente. Eu me converti numa sexta-feira, no mês de junho de 84. Por que eu estou falando isso para você? Você lembra quando você se converteu? Quantos lembram? Levante a mão. Quando você se converteu? Eu lembro também, bem. Fabrício, eu lembro. Então, seria uma coisa muito interessante você fazer um exercício. Ver quando foi que eu tive uma experiência com Jesus? Quando foi que eu tive uma experiência que mudou a minha vida para quem eu sou hoje? Uma das coisas que eu fico preocupado é quando as pessoas não sabem dizer o dia se converteu. Então, eu quero que você pense nisso, faça um exercício. Aí você pode pensar assim, mas foram há muitos anos. Eu tenho 40 anos de vida cristã. Foram há muitos anos. 40 anos, eu me converti com 20. Tenho 40 anos. Quanta água passou debaixo dessa ponte? Quero que você faça um exercício esses dias, lembrando, quando foi que eu me converti? Como foi que Jesus entrou na minha vida? Vamos adorar a Deus.